Ter um negócio, abrir um negócio, é fácil? Não, não é. E como é que você quer que o seu negócio seja reconhecido? Qual é o planejamento estratégico que você tem para a sua loja de tintas e material de construção? É isso que eu quero tratar hoje nesse nosso bate-papo. Então seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Tinta Todo Dia. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Salvador Nascimento, atuo há 39 anos no varejo especializado em tintas e também no varejo com tintas, que é o varejo de material de construção. Eu vivo dizendo aqui nos meus canais, eu vivo chamando a atenção para o perigo que é entrar numa guerra de preços. Mas e se eu quiser ter minha loja reconhecida como loja de preço mais baixo do que a média? Ou, como diz o marqueteiro, o low cost? Será que é possível? É possível. E se eu quiser mostrar para o meu cliente o meu posicionamento identificado como da loja especialista, a loja que dá uma consultoria técnica especial para o meu cliente? É possível? É possível. E se eu ainda quiser ter uma loja que se relaciona bem com o meu cliente, que fideliza o meu cliente, que uma loja que o cliente gosta de conectar, ele gosta de estar na loja. São três modelos, digamos, mais conhecidos de negócios aplicados ao varejo. Como eu sempre digo, eu não quero aqui trazer a verdade absoluta sobre o comércio, sobre o varejo especializado em tinta, ou como eu costumo chamar, o varejo com tintas, que é o varejo de material de construção. A minha preocupação nesse último caso, por exemplo, é mostrar para quem está nesse negócio o quanto a tinta pode oferecer de resultado para o teu negócio material de construção. Ainda mais se a gente considerar que, embora muitas pessoas digam o contrário, o mercado de tintas está sim no viés de alta. Ele cresceu 6% em 2024 e a tendência é que ele cresça um pouco além do PIB neste ano de 2025. O nosso país é o quarto maior mercado do mundo, ele só perde para Estados Unidos, Índia e China, não é? Ele passou potências como, por exemplo, a Alemanha, né, em volume de tinta produzida e comercializada. Só que este volume, embora seja colossal, ele ainda é muito pequeno se a gente observar o consumo per capita no mercado brasileiro. São cerca de 7 litros de tinta que vai para o varejo que o brasileiro consome. Países parecidos como o nosso, que têm características populacionais, econômicas e sociais, que são parecidos como o nosso, repito, como por exemplo o Chile e o México, consomem muito mais tinta per capita. Então eu acho que o nosso desafio aqui nesse negócio é mostrar para o cliente o quanto é positivo, o quanto é bom pintar e o quanto a tinta oferece de recurso positivo e desmistificar que tinta é um negócio caro, que não é. Efetivamente não é. Tá certo? E o cliente a qual eu me refiro nessa situação não é só o pintor profissional, que é o grande formador de opinião, né? O grande indicador, o grande influenciador do nosso mercado. Quem paga a conta e quem consome efetivamente o produto do qual nós estamos falando é o consumidor da parede pintada, é o consumidor do objeto pintado. O pintor é um aplicador, ele é fundamental no processo, mas quem deveria perceber as vantagens e virtudes de um processo de pintura bem feito é o consumidor e assim ele se motivar a comprar mais produto. Tá claro? Essa é a introdução para que a gente possa falar um pouquinho sobre planejamento estratégico no varejo de tintas. Tem muita gente que confunde planejamento estratégico com estratégia, tá? E eu vou esclarecer isso também. Então a gente vai demonstrar aqui alguns planos de negócio que pode convergir com aquilo que você está pensando na tua loja ou como você já atua na tua loja, tá certo, gente? E eu sempre me repito aqui dizendo, eu não sou o dono da verdade, eu gosto de colocar temas aqui no YouTube em discussão para que a gente possa melhorar a performance de quem atua no mercado de tintas, independente de que lado ele esteja do balcão ou independente do que lado que ele esteja desse mercado, tá certo?
Eu tenho certeza que esse conteúdo é positivo para quem tem um negócio de tintas, para quem atua no mercado de tintas, seja como representante, vendedor ou agente de uma indústria que atua no varejo. E, obviamente, o meu público principal é o varejista. Ele precisa entender algumas coisas que às vezes ele deixa escapar, porque ele está muito enfrunhado na operação da loja. Então, minha proposta aqui é tentar trazer um elemento estratégico para a gente refletir, ver o que pode fazer para melhorar. O jogo do varejo de tintas mudou, isso é uma obviedade, isso é claro para quem está nesse negócio, então, tem percebido que a coisa está diferente, está mudando. O varejo de tintas ou varejo com tintas ficou muito mais competitivo, muito mais técnico e muito mais exigente. Tem alguns experts que eu respeito muito no mercado que estão dizendo que o mercado de material de construção está sofrendo uma pequena crise ou uma grande crise, eu não sei dimensionar. Mas quando a gente olha um modelo específico de negócio, que é o grande material de construção, tá? Ele está passando por momentos difíceis porque o custo da operação está ficando proibitivo e muitas redes estão diminuindo o seu negócio. Já a loja de tinta, aquela loja especializada, eu não vejo assim. Tá fácil? Tá mais fácil? Tá mais tranquilo? Obviamente que não, mas o número de lojas tem crescido até porque a escala... A escala, o aumento do negócio, o aumento do número de lojas é fundamental para que o negócio continue atuando, continue continuando, era isso que eu ia falar e parei. Continue mais tempo no mercado, que tenha perenidade, tá certo? Então, o varejo está cada vez mais competitivo, a gente tem uma série de fatores, inclusive marcas entrantes, esse jogo global das grandes empresas, uma comprando a outra, está acontecendo muita coisa no mercado, então vamos fazer uma pequena reflexão e ver no que eu posso ajudar você para tentar melhorar a performance do teu negócio e a remuneração do teu negócio e a sua remuneração. Gente, só lembrando, tá? A gente está aqui no YouTube, então deixa o seu like aqui para que a gente continue levando conteúdo de valor para as pessoas. Esse bate-papo aqui ele vai ficar por tempo determinado aqui, porque a gente tem uma plataforma de infoprodutos onde a gente deixa lá, a gente leva o material para lá para ficar residente nessa plataforma e o que vai determinar o tempo que ela vai ficar aqui é quantas pessoas assistirem esse conteúdo, tá certo? Então, deixa aqui o seu like, compartilha com quem você acha que precisa fazer uma reflexão no teu negócio varejo de tintas, tá certo? E se você achar legal, clica aqui no sininho para ser avisado toda vez que o Salvador subir um conteúdo aqui que diz respeito ao varejo de tintas, porque você sabe que eu falo de tinta todo dia, tá bom? Também estou nas outras redes, pode colocar Salvador Nascimento ou Tinta Todo Dia no TikTok, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, em todos os lugares aí, porque a gente está, inclusive esse conteúdo aqui vai subir no Spotify, tá bom, gente? Então vamos lá, o jogo do varejo mudou, é claro e evidente, acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, né? E a gente tem que sempre pensar no modelo que separa as lojas medianas de lojas extraordinárias, né? E se preparar para uma nova realidade. Qual que é essa nova realidade, gente? Margens cada vez mais pressionadas, a guerra de preços está em todos os lugares. Muita gente fala, tá difícil a guerra de preço, meu Deus, eu tô há 39 anos no mercado, eu escuto isso todo dia, gente. Eu lamento decepcionar quem acha que isso um dia pode acabar. Pode melhorar, mas acabar não vai. Porque a guerra de preços, ela existiu, ela existe e fatalmente ela vai continuar existindo. Existem maneiras da gente tentar se blindar? Lógico que tem. E é o que eu vou tentar colocar aqui também, tá? Entrada de novas marcas. O Brasil, ele tem mais de 1000 indústrias de tintas registradas com CNPJ, com KNAI, que diz ali comércio e indústria ou indústria e comércio de tintas e materiais de pintura, tá certo? E nem todas têm uma qualificação adequada dos seus produtos. Eu sempre bato nessa tecla do Programa Setorial de Qualidade, o PSQ, mas de toda forma, se você filtrar pelo PSQ, vai lá no www.tintadequalidade.com.br que você vai ver que tem mais de 50 empresas. E essa conta que eu estou fazendo é de agosto, tá certo? Então, seguramente deve ter mais empresas aí no processo de renovação dos certificados de qualidade. Para quem não sabe, o Programa Setorial de Qualidade ele renova os laudos e as análises bimestralmente, tá? Então eu contei 52 indústrias em agosto e a gente já está em novembro de 2025.
Os clientes estão cada vez mais informados, gente. Assim como eu estou falando com você pelo YouTube, tem um monte de gente que vem aqui procurar dicas sobre produto, sobre pintura, etc, etc. Mas tem muita gente mal informada porque tem muita gente que não sabe o que está dizendo no mercado. Tem gente que vende programas de consultoria e mentoria, por exemplo, que diz o seguinte: eu vou fazer a sua loja faturar 30% mais em um mês. Isso é muito perigoso. Pesquisem o currículo de quem produz conteúdo, tá bom, gente? Falta de mão de obra qualificada. Isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro. A gente está no tal do emprego pleno, por quê? Emprego pleno com baixa qualificação. As pessoas estão indo para os aplicativos com cada vez mais força e constância para fazer o seu horário. Dificilmente alguém vai acordar 6, 7 horas da manhã para lixar um teto porque gosta. Então as pessoas tendem a ir para outros meios de trabalho, mas aquele que acorda cedo e se dedica a lixar um teto e fazer uma aplicação bem feita, eu tenho certeza que ele é muito melhor remunerado do que o outro. Mas, de toda forma, esse é o fenômeno que a gente tem no nosso mercado hoje e não é privilégio do varejo de tintas ou do material de construção ou da construção civil. Isso é um fenômeno que está atuando no Brasil inteiro, está todo mundo procurando uma outra maneira. E o que a gente faz para a gente minimizar esses impactos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso lá na frente, né? Inclusive na formação de profissional. O empregador tem que se virar para ele ser o formador, porque se ele entende que a indústria fornecedora vai fazer isso, eu lamento decepcionar vocês. Ela não vai conseguir porque ela não é onipresente. E quando ela faz, ela usa como ferramenta de capacitação o seu portfólio de produtos. Então você que é lojista de tinta e é multimarca, quantos cursos você vai ter que fazer para a tua equipe entender todo o portfólio que você tem na sua prateleira? Então fica uma pergunta aqui, tá? E vamos adiante, tá? Bom, vamos traçar um paralelo aqui para tentar explicar o que é estratégico e o que é planejamento estratégico, gente. Estratégia é como você escolhe competir, tá? E tem aquela frase que virou chavão que diz o seguinte: se você não tem uma estratégia muito bem definida, você faz parte da estratégia de alguém, ou seja, você vira refém, meu velho. É isso que acontece, tá certo? Então não adianta você reclamar se você não tem uma estratégia bem definida, tá certo? Então tá aí, o tabuleiro tá na mesa e a gente tem que fazer a nossa parte. Já planejamento estratégico são as ações que executam a estratégia. Ele é uma coisa um pouco mais ampla, ele determina como você vai atuar e a estratégia é como você vai competir, tá? E o planejamento ele é um pouco mais detalhado. Então, no varejo de tintas, 90% das lojas planejam, mas não escolhem um caminho claro. E aí, quando você não escolhe, o mercado vai escolher por você. É o que a gente fala. Ou eu estou exagerando quando eu digo que o teu fornecedor ele chega com um plano para você. Normalmente um plano de fornecimento, ou seja, a estratégia dele. Mas eu acho que esse é um papel que você tem que exercer considerando as tuas características, os teus valores, o teu posicionamento, aonde você está, tá? E é isso que eu me proponho a discutir aqui e vamos tocando. Tem um problema muito comum no mercado de tintas, que eu acho que quem está comigo aqui vai concordar comigo. Se não concordar, deixa aqui a sua observação nos comentários. Tem muita loja que quer ser tudo. O que você quer atender? Quero atender todo mundo. Para quem você quer vender? Quero vender para todo mundo. O que você quer vender? Quero vender tudo. E como que você quer vender? De melhor jeito possível. Quando o cliente chega aqui, eu vejo o que eu vou fazer. Tá certo? Ou seja, traduzindo aqui, dando 3 tipos meio típicos, né? A loja ela quer ser barata como um atacado ou atacarejo. Aqui, o atacarejo eu fiz uma comparação com o supermercado, né? Ela, além de ser barateira como um atacado, ela quer ser técnica como uma boutique, uma loja super premium. Ou então ela quer ser consultiva e ter um monte de coisa como um home center, né? Quer entender de tudo. Né? Home center consultivo é consultivo só na tinta que dá né? Me desculpem os meus amigos aqui de material de construção, mas eu entendo que eles têm essa debilidade também. Né?
O home center ele vai te ajudar a construir uma casa inteira, né? Dando dicas, com produtos, com processos, mas chega na hora da tinta, a tinta está em quarto ou quinto lugar em prioridade no material de construção, por razões relativamente óbvias, né? Talvez um olhar diferente aqui possa melhorar isso. Resultado, quando você quer ser tudo, você não é nada, né? Quem prioriza tudo não consegue priorizar nada. A equipe fica confusa, você se vê acuado quando não consegue vender, começa a dar desconto, a margem é esmagada e a operação fica uma confusão medonha, né? Aquele monte de coisa sem muita definição e sem muita lógica. E negócio, gente, ele tem que ser previsível, pelo menos em grande parte do seu planejamento. A gente fez um estudo baseado nas melhores performances de varejo, independente do negócio, e eu trouxe aqui 3 modelos para a gente discutir, tá bom, gente? O que tem como prioridade é a excelência operacional, a liderança do produto e a intimidade com o cliente, tá? Vamos tentar dar alguns exemplos aqui dos 3 casos. O que é excelência operacional? É o cara que opta por ter o preço um pouco abaixo do mercado. Seu cliente barateiro, para falar o português claro, tá? Seu fornecedor barateiro, desculpe. Tá? Ele tem que ter excelência na operação. Eu não estou falando que o cara queima preço. A proposta dele é ter um preço um pouco abaixo do mercado e ele tem que desenhar um negócio a partir desse modelo. Tá? Eu vou tentar explicar aqui, considerando o que eu entendo, o que eu vivenciei nesses quase 40 anos no mercado de tinta. A gente tem um tipo de negócio muito interessante que vale a pena a gente levar em consideração, que é, por exemplo, o Veste Casa. Ele é meio híbrido, ele tem excelência operacional e ele se propõe a ter intimidade com o cliente na medida que ele tem aquele clube de... É o Clube Veste Casa, onde você paga uma taxa anual e você tem direito a descontos. Isso é relacionamento com o cliente, isso é fidelização, tá certo? Então, a excelência operacional é o que manda se você quiser ter preço abaixo do mercado, mas isso vai implicar em outros aspectos que eu vou mostrar na sequência. Liderança de produto. O que é a liderança de produto? O produto é uma espécie de protagonista. Você tem produtos técnicos, produtos que têm uma entrega diferenciada, você sai um pouco do jogo do produto econômico, do produto estándar, e você tem coleção de produtos diferenciados que tem algum atributo além de pintar, cobrir e dar cor. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Um exemplo muito interessante, por exemplo, é a Apple, né? O produto Apple, o iPhone, o iPad, eles têm um valor reconhecido pelo mercado. Então, quer dizer, a loja ela se prepara para mostrar o protagonismo e a entrega de um produto diferenciado. Dá para fazer isso com tinta? Dá. Intimidade com o cliente é a relação, é o mercado relacional. É como se fosse aqueles programas de fidelidade, programas de empresa aérea, que você compra ali a sua passagem por aquela empresa aérea, entendeu? É o clube de fidelidade, né? Então, esse é um exemplo muito típico. E você troca, você tem vantagens pela fidelização, e aí você troca isso por vantagens no decorrer do tempo. Ou seja, você tem um bom relacionamento, você cria uma relação com o teu cliente de forma que essa relação se traduza em resultado para eles. Tá certo? Ficou meio claro, gente? Então, vamos lá. Você pode até flertar com 2, mas tem que casar com uma. E ó, eu não estou dizendo que você tem que mudar o que você tem. Eu só estou querendo te levar à compreensão do que você eventualmente tenha. E se você quiser mudar ou criar uma estrutura para você ter um modelo desses como prioridade, é funcional. Só que o trabalho também é bastante grande. Um exemplo que eu acho que encaixa no nosso negócio de liderança de produto é a repintura automotiva. Quem tem loja especializada em repintura automotiva tem muita loja de tinta, varejo de tinta que tem as 2 linhas, mas se você atua nesse mercado, você entende o que eu estou dizendo, né? A liderança no produto e, na verdade, no processo, né? Você não tem assim o negócio de repintura automotiva no varejo de tintas, ele é meio B2B, negócio para negócio. Você tem que entender como é que a oficina funciona para você colocar o teu produto, serviços, etc, etc, etc. Ficou claro? Então, vamos continuar aqui. Essas são as 3 disciplinas que a gente pode chamar de disciplina de valor. A excelência operacional no varejo de tintas, gente, é outra tela. Aqui. A excelência operacional no varejo de tintas é o caminho da eficiência, da velocidade e de preço competitivo. É o barateiro.
Como eu disse, a loja tem que ser muito organizada e muito rápida. Por quê? Ganha-se no giro, tá certo? O estoque tem que ser impecável, olhado com muito rigor, porque normalmente se você constrói essa identidade de loja que vende muito e vende barato, você tem que ter um estoque na ponta do lápis, a todo momento verificado, avaliando indicadores, fazendo inventário, porque é brutal. Qualquer quebra de estoque, qualquer problema vai impactar diretamente na margem, que é menor do que os tradicionais do varejo, tá? A alta rotatividade nas linhas base e econômica. O que é linha base? Os complementos, a base da pintura, a linha de preparação. E isso gira mais, porque tem um valor agregado menor, né? As margens também são menores e a tinta econômica, que todo mundo sabe, o estoque tem que ser baseado nisso e com os cuidados que eu já falei. Processos simples e eficientes, sem enrolação, porque tem que vender muito, tem que ter giro, não pode parar, tá certo? O time tem que ser treinado para atender bem e atender rápido. Não dá para vender tinta sem ser um especialista, sem ser um expert. E aqui o que manda é o giro, então tem que atender rápido. O treinamento pode parecer simplório, porque eu só tenho produto estándar e econômico? Muito pelo contrário. Tem que ser um treinamento muito específico e repetido, e os processos de venda tem que ser muito fluidos para que você tenha o giro garantido, tá certo? E é o varejo tinteiro jogando com velocidade. Tem um componente muito importante que agrega muito custo na operação e tem que ser tomado muito cuidado, que é a logística aqui, tá, gente? A logística, porque tinta normalmente é entrega, então tem que se pensar muito nisso. Por isso que tem lojas que são chamadas de barateiras, que tem que contar com capilaridade, tem que ter vários pontos de venda. Eu usei o exemplo da Veste Casa. Para dar certo, a Veste Casa teve que abrir também o processo de franqueamento. Mas é aquele negócio, não tem muito conforto, não tem muita conveniência. A proposta é fácil acesso ao produto, preço mais em conta, sem muito luxo, sem muita conveniência. Mas é um modelo que é interessante. Tá certo? Quando a excelência operacional ou o barateiro funciona? Em lojas pequenas e médias, em regiões de alta demanda, como regiões de periferia. Um bom exemplo é a Zona Leste de São Paulo, né? O volume compensa a margem menor. Tem regiões que o poder aquisitivo é baixo, relativamente baixo. Como eu disse, da Zona Leste de São Paulo, o extremo da Zona Leste de São Paulo, a Zona Leste de São Paulo é um lugar muito interessante porque tem um lugar de altíssimo poder aquisitivo e alta renda, e também do ladinho você tem ali uma massa de gente, o consumo é alto, não é? E por conta disso, tem algumas lojas de tinta que tem essa característica marcante na Zona Leste, né? Que é o volume com margem pequena, margem menor, não pequena. Mercados populares, serve a mesma comparação, o preço é o principal fator de decisão. Onde você vê o mercado popular que é fervilhante? Na 25 de março, aqui em São Paulo. A proposta é produto barato, não tem conforto, não tem conveniência, não tem nada. Produto barato e um monte de gente vendendo no baixo custo. Na tinta vale a mesma consideração quando a gente tem a excelência operacional como método de funcionamento. E a loja pequena tem que ter estoque, viu, gente? Ela é pequena a loja, mas o estoque tem que ser relativamente bom, ou então que você tenha um processo de fornecimento bem ágil, tá? E lojas que precisam girar o caixa rápido, liquidez é prioridade. Então, o que eu estou dizendo aqui? O cara que precisa fazer dinheiro rápido, ele vende com o preço, né, diferenciado. Só que tem um detalhe. Tem uma palavrinha aí na linha azul que é governança. Tudo tem limite, gente. Tem gente que faz o preço ficar baixo porque atua na informalidade ou não sabe fazer o processo de precificação. Ele está fadado a desaparecer com o tempo. Então, se você tem como predisposição trabalhar no modelo de excelência operacional, você tem que ter governança. Você tem que saber exatamente onde estão os seus limites e ver o que você pode fazer. Combinado? Dúvidas? A gente fala com vocês aqui nos comentários. Tá certo? Outro modelo que é a liderança de produto. É aquele lugar onde, como eu disse para vocês, o produto o produto, digamos, é o ator principal, mas é um produto diferente, é um produto que entrega. Tá? A linha Premium e Super Premium são exemplos bem parecidos. Eu colocaria aqui também a linha industrial.
tá? Como alternativa. Por que linha industrial? Normalmente a linha industrial ela entrega alguma coisa além. Por exemplo, esmalte que aguenta altas temperaturas, né? Ele aguenta muito mais do que um esmalte comum. Epóxi de alta performance, epóxi para áreas de estacionamento. Você vai vender para um supermercado, um posto de gasolina, uma oficina. Tá? Então, o epóxi ele tem essas características, só que tem um pouquinho de complexidade a mais. O produto tem que ser olhado de perto. Tá? A demonstração prática e o conteúdo educacional são vitais ali. E, obviamente, né, o portfólio técnico, né, tem que estar muito presente. São lojas que hoje está sendo... Eu coloquei impermeabilizante ali, mas ele está fazendo... Existem muitas indústrias de tinta que estão colocando impermeabilizante no teu portfólio porque ele é amigo da tinta, né? Se você tem um processo de impermeabilização bem estruturado antes da pintura, a pintura vai resistir mais, enfim. Mas... Continuando aqui na sequência, a demonstração prática e o conteúdo educacional são vitais, porque você tem que mostrar o que o produto entrega para o cliente. Você tem que mostrar, tá? E a loja tem um visual de boutique técnica, né? Os produtos eles são aplicados em superfícies mostrando o que ele faz. Aqueles blocos pintados com impermeabilizante cheio d'água, um exemplo que eu encontrei aqui agora, e outros produtos aplicados e mostrando, ó, esse produto está além da cobertura, da cor e etc. Tá certo? É a loja que dita o padrão, ela não segue concorrente, ela se diferencia oferecendo alguma coisa diferente. Tem uma grande franquia se espalhando pelo Brasil, querendo mostrar que ela tem um produto muito diferente do que tinha no mercado. Vocês sabem de quem eu estou falando. O apelo de marketing dessa empresa é muito interessante. Ela não mostra simplesmente o produto, ela não mostra que o produto, ou não mostra só que o produto está em promoção, ela mostra prioritariamente que o produto entrega. O cara joga água na parede, a água escorre, ou ele atira gelo com estilingue numa telha que recebeu essa pintura e a telha não quebra e por aí vai, porque o produto tem um apelo técnico maior. Tá claro, gente? Então, seguindo aqui, deixa eu sair da tela para você enxergar o que está escrito. E quando a liderança de produto funciona? Em bairros de alto padrão, pessoas que estão dispostas a pagar mais por uma entrega diferente, regiões com demanda por qualidade. Que são regiões com demanda por qualidade? Por exemplo, regiões onde tem muita indústria, onde tem polos petroquímicos, por exemplo. A cidade de Cubatão, eu fui representante comercial de uma enorme empresa de tintas e eu atendi o litoral do estado de São Paulo. As lojas de tinta dessa cidade de Cubatão, porque ali você tem um polo petroquímico imenso, elas tinham produtos de alta complexidade muito interessantes, não só para fazer manutenção para a indústria, porque o pessoal dali, os moradores, eles tinham essa conexão com produtos que entregavam alguma coisa diferente, até porque a população era basicamente das indústrias que consumiam o produto também, né? E os donos com forte autoridade técnica, normalmente cara ele vem de fábrica de tinta ou ele vem de algum outro negócio que tinha uma complexidade técnica, o cara é um engenheiro químico, engenheiro civil, né? Então, eles têm essa identidade técnica e ele reflete isso no negócio. O risco, capital imobilizado com estoque de alto valor agregado e o giro baixo, dinheiro parado no estoque, tá? Então, é preciso trabalhar o processo de vendas de uma forma diferenciada, criar captação de clientes de uma forma diferenciada para que você promova giro de produtos que naturalmente ou normalmente não tem esse giro tão forte. Tá? E finalmente nós temos aí, cadê eu? Olha eu aqui, o que a gente chama de intimidade com o cliente, é o caminho da consultoria profunda e da fidelização. Tá? Loja que tem um apego, uma estrutura de atendimento diferenciado, mas digamos, mais calorosa também. O relacionamento constante com pintores, por exemplo, é muito patente nessas lojas. Programas de fidelização com pintores tem nessas lojas que tem essa cara, esse jeitão. Programas de fidelização com zeladores de condomínios, normalmente equipes de vendas dedicadas a esse nicho, né? A repintura automotiva, como eu disse também, a venda é consultiva, não dá para você fazer uma campanha
de cor automotiva. A gente não sabe quais são os carros que vão entrar na oficina. Então, existe todo um... A loja que atende repintura automotiva, ela normalmente tem no teu corpo de vendas gente técnica, ex-pintor de carro, gente que trabalha com isso, para entrar no processo de pintura do cliente e sugerir melhorias, né? Isso é muito interessante. E a venda consultiva, né? A gente usa essa frase, que eu falo que é a frase mágica, né? Ao invés de perguntar o que o senhor deseja, o que o senhor está pintando, o que o senhor vai pintar, para você agregar produto com conhecimento técnico que se espera que tenha também nessa loja. E o CRM ativo, o que é o CRM? É ali a gestão do relacionamento direto. O vendedor, ele tem ali os seus controles, ele tem ali o seu sistema, ele tem ali a sua planilha, a sua ficha, ele sabe quando que o cara veio na loja a última vez, ou quando ele ligou da última vez, qual foi o produto que foi ofertado, qual foi o produto que foi comprado, o dia do aniversário, o time que ele torce, tudo é gancho para você criar e sustentar uma conexão muito profunda com o seu cliente, né? Então, soluções completas para cada problema. O atendimento, ele dá a entender ao cliente, ele oferece ao cliente a percepção de que ele está tendo um atendimento personalizado, ou é de fato um atendimento personalizado. Controles da cor que o cliente escolheu no sistema tintométrico lá no passado, para ele fazer uma repintura depois, uma cor diferente do usual, né? Esse tipo de cuidado. Aqui quem ganha é a loja que conhece o cliente pelo nome. Essa é a frase que está aí numa letra pequenininha e é assim que funciona. Tá claro, gente? Então, quando a intimidade com o cliente funciona, quando é que o atendimento relacional ele é melhor? Em mercados médios, né? As comunidades, ali a loja de bairro, aquele bairro que tem o jeitão da cidade de interior. A gente tem um bairro aqui em São Paulo que tem essa carona e as lojas atendem os clientes assim de uma forma muito diferente. O bairro da Moca, parece que você está no interior de São Paulo, ou o bairro da Moca mudou pouco, é um bairro que tem a idade média mais elevada, né? Então, essa comunidade criada nesses locais valoriza muito o atendimento local, né? Ou lojas com forte base de pintores, é o caso do que eu disse. Eu conheço uma rede de lojas que eles têm um programa potente, um programa poderoso de fidelização, onde no mês do pintor, em outubro, os pintores são convidados para um evento onde eles trocam os pontos por ferramentas e etc. Já vi a loja entregar motocicleta, equipamento de airless de última geração e outras coisas do tipo. Ou seja, ele fideliza o cliente faz valer essa fidelidade e lá na frente ele troca, não por desconto, mas por produto. Então tem uma massa de clientes que sustenta esse programa de fidelização. E essa mesma rede de loja está fazendo um programa chique, muito bom de fidelização de arquitetos, que é uma outra abordagem, tá? Então, são eventos diferenciados, onde você vai mostrar tendências de arquitetura, você promove a visita desse tipo de especificador para uma casa-cor, por exemplo, para uma revestir, que são eventos que tem esse público-alvo como referência. Então, essa rede de lojas está tendo um sucesso muito grande, porque diz a lenda que o arquiteto, quando ele se conecta com a loja, ele não faz mais cotação, gente. Isso é muito interessante, né? E os donos que gostam de relacionamento próximo. A loja que abraça. Normalmente, isso também é refletido reflexo da personalidade do lojista, ou pelo menos de um sócio, que é o caso dessa loja que eu falei. Tá certo? O risco, a escala menor, se não houver um processo de relacionamento formalizado. Você tem que ter um CRM muito bem estruturado para entender o que o cliente quer, o que ele gosta e como ele quer ser atendido. Tá certo, gente? O grande erro. Esse é o grande erro. Você abre uma loja e você copia um cara do seu lado só porque você acha que ele está dando certo e não tem nada a ver com o teu negócio, tá? Então é a loja pequena copiando o home center. O cara põe torneira, lâmpada, fio, desentupidor de pia, põe ralo, põe um monte de coisa. Estou exagerando, gente, mas vocês sabem que isso está muito perto da verdade. Andaime, enfim. O cara copia o home center, ele perde o poder de barganha,
se enrola no estoque, porque você tem que ter uma área gigante para ter tudo isso, tá? Então é um problema, pode ser um problema muito sério. A loja consultiva copiando atacada, não, a loja criou essa identidade de consultiva, aí daqui a pouco ela começa a vender produto premium super baratinho, como um atacado, aí a margem vai embora e o processo não se sustenta. Ou então a loja premium entrando na guerra de preço. Acabei de falar, mais ou menos isso. 50% de desconto. Aí seu estoque abaixa de uma vez, você não consegue repor na velocidade que você precisa, perde cliente das duas pontas. Então é assim, gente. O desastre começa quando a sua estratégia não combina com a sua realidade. É aquela questão, é o posicionamento, galera. Então a primeira coisa, se você quer mudar ou você quer implementar alguma coisa dentro do que a gente está falando aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é se olhar para dentro de você, para dentro da tua loja. Primeiro, perfil do dono. Como é que é o perfil do dono? É perfil técnico, ele é um gerente, ele é empreendedor, ele é um cara que ele é relacional. A maturidade da equipe tem que ser levada muito em conta, porque são níveis diferentes de exigência. Se você tem uma equipe que ela reflete, por exemplo, o carisma, é uma loja que acolhe, que é mais relacional do que técnica, dificilmente, ou você vai demorar um pouco de tempo e vai doer um pouco mais se você quiser optar pelo modelo da prioridade no produto, tá certo? A qualidade dos processos, em todos os casos, cada caso tem o seu processo. Por exemplo, a loja barateira tem que ter um processo de estocagem muito bem olhado, porque normalmente o estoque é maior do que das outras, ou o estoque de itens são maiores do que as outras, tá certo? Dos outros modelos, eu quero dizer. O mix atual que você tem na loja tem que ser observado, o giro que você tem que ter uma capacitação para gestão de estoque muito interessante, muito boa, não é? E os diferenciais reais, o que você faz que faz o teu cliente ir até a tua loja. Às vezes você tem uma identidade que não vale a pena ser trocada, e sim aprimorar o seu negócio, considerando tudo que a gente está trazendo aqui para discutir, tá certo? E depois, obviamente, um diagnóstico externo. Você tem que olhar o mercado que você está inserido, tá? A concorrência, o comportamento do cliente, o movimento. Não faz sentido você na extrema da Zona Leste, ou não faz muito sentido você apostar numa loja premium, uma loja boutique, se a renda média da população é menor, então talvez você tivesse mais sucesso com uma linha standard e uma linha econômica bem trabalhada, ofertas chamando o cliente para dentro da loja. O movimento do bairro, você tem que olhar, tá? É muito importante olhar como você está, em que lugar você está inserido. E a entrada de novas marcas também, você tem que estar atento a isso, né? Normalmente você acha que vai comprar a tinta S ou a tinta C e acha que isso vai te sustentar, e na verdade não, porque você tem marcas tão bem qualificadas quanto as grandes marcas e que tem uma possibilidade de oferta e margem maior que dá mais flexibilidade para o teu concorrente. Então é preciso dar uma olhada antes de você fazer o teu planejamento estratégico. E o perfil dos pintores locais. Gente, pintor ele tem a sua identidade. Eu, enquanto diretor da Abrarte, a gente fez a festa do pintor durante anos, a gente começou a fazer uma entrevista e a gente percebeu algumas coisas. O pintor que ele é mais, o pintor raiz, como a gente chama, mais tradicional, o mais velho, o que tem mais tempo de profissão, ele é mais, digamos, apegado às marcas mais conhecidas. Já o pintor jovem, que tem muitos bons pintores jovens e de muito sucesso, eles são mais abertos a marcas e processos diferentes. Então isso é muito importante. Se você tiver como fazer uma pesquisa, ou se você já estiver no jogo, aí no caminho, no campo de batalha, procura fazer pesquisa com seus pintores para ver o que você vai colocar, como você vai identificar a tua loja, que estratégia que você vai adotar no caso, tá? E o terceiro passo, gente, a escolha da disciplina. Como eu quero competir daqui para frente? Tá? Preço e eficiência, você é o barateiro? Tem uma loja no litoral, uma rede de um grande amigo, que ela tem esse nome, né? Não é barateiro é supermercado, mas é parecido. Você vai apostar em mix e tecnologia, tem que capacitar a tua equipe, tem que se capacitar, tem que readequar o teu estoque, né? Por quê? Por exemplo, se você vai colocar um produto de alta complexidade que tem um componente B, um catalisador ou um solvente específico,
você vai ter que dar uma ajeitada no teu estoque, tá certo? Então tem que olhar e capacitar a equipe sempre. Relacionamento, consultoria, intimidade com o cliente. Como é que você está de CRM? Né? Você tem uma estrutura para falar com o teu cliente? Você tem ali uma estrutura até para falar com meios digitais com o seu cliente? Para se conectar com ele? Não é? Normalmente, lojas que tem esse apelo relacional tem um televendas. Telefone funciona demais no negócio tinto, porque o cliente gosta de contato. Tá? Só como exemplo. Tá? Um plano tático, uma sugestão de plano tático para quem quer ser o barateiro. Escolhe a excelência operacional. Foco em ofertas e giro no que diz respeito ao marketing. Tá? O marketing tem que fazer a tal da panfletagem mesmo. Panfletagem. Mostrar que você tem oferta, mostrar que você tem preço, mostrar que você tem produto. Além, obviamente, de trabalhar com os níveis de consciência dos clientes para mostrar o que o produto faz, mas a oferta em primeiro lugar. Tá? Vendas, atendimento rápido. Pá, pum, sem enrolação. Normalmente essas lojas que criam essa identidade têm um movimento muito grande. Tá? Seja movimento físico, seja movimento telefone, etc. Recurso humano, equipe ágil e objetiva. Gente desenrolada, como a gente fala no popular. Tá? O estoque, curva ABC rígida. O que é curva ABC? Você analisar os produtos de maior para o menor giro e priorizar os grupos A e B. Complementos, massa acrílica, massa corrida, seladores, vernizes, cores brancas, pastéis, standard e econômica. É o que manda. E o financeiro? O CMV tem que estar como primeiro indicador. Isso no que diz respeito à gestão de estoque, liquidez também e inadimplência. Tem que olhar muito, porque uma loja que se propõe a vender com preço mais baixo, quando ela toma o famoso calote, para recuperar aquilo, como a margem dela é muito baixa, é um sufoco, gente, é muito trabalho. Então fica a dica, tá certo? Plano tático para liderança de produto. O marketing, conteúdo técnico e demonstração. Mostra o que o produto faz. Pode parecer muito bom para ser verdade, mas meu produto faz isso. Vendas, argumentação profunda. O cara é um técnico. O cliente vai falar com um cara que parece um engenheiro. O cara sabe todos os detalhes, não só do sistema tradicional de pintura, mas dos produtos que são funcionais, que entregam alguma coisa. E isso tem que estar na ponta da língua. Normalmente a postura do cara já é diferente. RH, especialista treinado. Pronto. E treinamento constante e recorrente. Isso em todos os casos, mas aqui tem que ser porque tem que ser lei, porque é o que determina o sucesso. Estoque. Profundidade de mix. É o que eu falei agora há pouco. Você tem que olhar o que é profundidade de mix. Curva ABC funciona? Funciona, mas aqui você tem que olhar. Aqui a sugestão é gestão por categoria. Cada tipo de produto você tem uma gestão específica de estoque. Tem um conteúdo aqui no meu canal que fala muito sobre isso, que é a gestão estratégica de estoque, tá? Gestão por categoria para quem tem produtos funcionais é muito importante, tá? E, obviamente, a recorrência de inventário, tá, gente? E o financeiro? O ticket é alto e a margem é sólida, mas aí você tem que se esforçar para o giro. É o contrário do barateiro, ele se esforça para manter o giro funcionando. Aqui é o esforço para fazer o giro acontecer, mesmo com produto de maior valor agregado e tal. Não dá para comparar o giro de um e o giro de outro. E como é que você faz o cálculo do giro? É dia de estoque, gente. Aqui meu estoque gira, esse produto gira X unidades em 30 dias. Aqui o giro de estoque é mais baixo e o tempo é maior, provavelmente. O esforço é para diminuir esses indicadores. Tá? Plano tático para intimidade com o cliente. A loja relacional. A loja amigona. Essa é a loja que tem que mostrar depoimentos de clientes, histórias, cases reais. O pós-venda aqui é um show, é espetacular. Você liga para o teu cliente não só para perguntar se ele recebeu a tinta, mas liga depois para saber como é que foi a experiência da pintura, como é que ficou a casa dele, ficou legal, manda uma foto, manda aqui no meu WhatsApp, a minha casa ficou incrível. E você usa isso como fator de marketing, como prova social, para trazer mais gente baseada no relacionamento. Vendas é CRM follow-up, é conversa com gente o tempo todo, tá?
Vendedores que gostam de gente, olha aqui, alguém já ouviu falar em análise DISC? É uma análise de comportamento que tem 4 padrões básicos. Aqui o cara é o social, se eu não estou enganado. É o cara que gosta de estar no meio da conversa e tal. Então você tem que ter esse perfil de vendedor. Não adianta você colocar um cara extremamente técnico nessa loja que pode dar problema, tá certo? O estoque, equilíbrio com foco em solução, tá? Aqui é preciso tomar bastante cuidado porque esse é o jeitão de loja multimarca. Então, muitos itens no estoque, muitas marcas diferentes, muitos produtos diferentes. Então, o problema aqui também é olhar CMV, custo de material vendido, custo de mercadoria vendida com gestão por categoria, tá? Então, é muito importante, tá? E o financeiro, a recompra e recorrência. Aqui você tem que criar ferramentas para criar isso, criar a recorrência. Compre isso e ganhe um ponto lá na frente, troque o ponto e por aí vai. É um processo de fidelização aqui, dá muito resultado. Dá trabalho, mas é funcional e é muito bacana quando a gente vê isso dar certo, tá? E, gente, é o seguinte, aqui eu acho que vale um alerta. Poucas lojas que eu conheço têm mais de 3 indicadores para fazer análise do seu negócio. Aqui você precisa ter vários, tá? E para cada negócio você tem os indicadores, que são os KPIs, né? Por tipo de disciplina, por tipo de loja que a gente está mostrando aqui, né? Então, os indicadores de performance, isso quer dizer KPI, né? Quem aposta no preço? Giro, você tem que saber quanto gira cada tipo de produto, tá? O econômico, o standard, os complementos e, se possível, estruturar isso por item. Giro CMV, ruptura. O que é ruptura? É a falta, é o tempo entre o fim do estoque e o começo do estoque. O tempo, entendeu? Você não pode ter ruptura. Porque quem trabalha com giro alto, ele não pode se dar o luxo de faltar mercadoria. Porque como o atrativo dele é preço, e preço não fideliza, se o teu concorrente entrar na conversa com o seu cliente, aí você perde o negócio. E quando isso pode acontecer? Quando você deixa faltar mercadoria. Uma dica que eu vou dar para vocês. Marcas, indústrias, fornecedoras, têm que ser tratadas individualmente no que diz ruptura, porque uma marca está aqui em São Paulo, te entrega em 3 dias. A outra marca está em Curitiba, te entrega em 5 dias. Outra marca pode estar no Espírito Santo, pode te entregar em 10 dias. Ah, eu procurei uma marca alternativa, me dá até uma margem legal, o produto é bom, mas demora para entregar. Administra. Você que tem que fazer a gestão, é a ruptura. Você não pode deixar isso acontecer, principalmente se o teu negócio estiver na excelência operacional. Eu não estou dizendo que isso é permitido em outras, eu estou dizendo que cada tipo de produto ou marca tem o seu índice de ruptura. Então você que é o gestor da tua loja, dono, gerente, comprador, tem que entender que cada marca tem um tipo de ruptura, um tempo de ruptura diferente, tá certo? Liderança de produto, os indicadores, ticket médio, margem bruta, percentual de prêmio, super prêmio, tá? Tem mix de produto aqui? Tem que olhar o mix de produto, tá? Tem que olhar ali, porque você não vai deixar de vender um complemento que tem um custo mais baixo porque você tem prioridade no prêmio ou não, mas você tem que olhar sempre o ticket médio. Tem um nível de ticket médio, se ele começar a cair, é um sintoma perigoso. Ou se ele começa a subir demais, você tem que olhar o faturamento, né, gente? Se o valor da venda está subindo e o faturamento está caindo, você está ganhando em faturamento e perdendo em participação. Isso é perigoso, tá? Só como exemplo. Intimidade com o cliente, nível de recompra, conversão de cliente que não está, cliente inativo, para você recriar o relacionamento. O CRM tem que estar ativo o tempo todo, tem controle de CRM, tá? Quantos contatos foram feitos, quantas pessoas foram atendidas, tá certo? E indicação de pintores. Você tem que trabalhar com isso. Você faz a indicação do pintor, o pintor indica você, você cria um relacionamento e por aí vai. E é assim que deveria funcionar, tá? Dito tudo isso, continuamos aqui. A cadência da execução, qualquer que seja o modelo. Gente, primeiro, reuniões mensais para você fazer as análises dos indicadores. Tem indicadores que você tem que ver toda semana e alguns todo dia. Mas todos os indicadores macros, considerando os indicadores prioritários de cada tipo que a gente falou, tá aqui no slide, vai ficar aqui para você, tá? Esses KPIs, esses indicadores, têm que ser feitos reuniões com a equipe e mostrar para o pessoal, jogo aberto.
Vocês estão fazendo legal, vocês têm que melhorar aqui e ali. Revisões trimestrais da estratégia. Tá valendo a pena? Era esse o resultado que eu esperava? Será que não vale um pouco a pena a gente repensar o modelo? Tá? Ou vamos investir mais nisso? Tá? Então isso tem que ser feito em revisões trimestrais de estratégia é no nível de liderança. Tá certo? Ajustes táticos sem romper com posicionamento. É ajuste. O que é ajuste tático? Não é operacional. Você tem que avaliar como é que está a venda de determinada linha de produto, como é que está o estoque de determinada linha de produto, liquidez, inadimplência e tudo mais. E principalmente olhar a equipe, porque ela é fundamental para fazer o teu negócio andar. Então, esses ajustes têm que ser feitos sempre com muito rigor. Tá certo, gente? Vamos ver? Eu acho que era isso e é isso. Eu cliquei aqui no slide, não apareceu mais nada. Então, isso que eu trouxe para vocês, planejamento estratégico, eu achei muito interessante a gente discutir isso, porque o grande pecado é quando a gente vê uma loja não dar certo porque ela quis fazer tudo ao mesmo tempo e se perdeu. Tá? O varejo de tintas é um varejo muito sui generis. Tá? O varejo de tintas, o produto, ele tem as suas características, ele é pesadão, e se você olhar valor por litro, por exemplo, da linha imobiliária, o valor é muito baixo, o que dá problema na hora de entrega, de frete, etc. Tá certo? Se você tem a linha automotiva, por exemplo, você tem que entender o orçamento ou a capacidade de orçamento do seu cliente para que você coloque novas soluções ali sem prejudicar o orçamento dele, porque o orçamento dele que vai trazer resultado para ele te pagar. Então a coisa é bem complexa, você tem que entrar de corpo e alma no negócio dos teus clientes também, tá certo? E se você quer ser uma loja barateira, por exemplo, muito cuidado, gente. Eu, pessoalmente, eu acho que esse é o negócio de maior risco. Tá? Dá certo? Depende de onde você está inserido, depende da região onde você está inserido. Mas enfim, tudo isso foi preparado com muito carinho, muito cuidado e espero seus comentários aqui abaixo e fica aqui com a gente porque daqui a pouco a gente vai ter mais conteúdo. Gostou do que a gente apresentou? Fez sentido para vocês? Quer conversar mais sobre isso? Então procura a gente. Fala com a gente, porque você sabe que eu falo de tinta todo dia. Foi um prazer ter você aqui comigo e logo, logo a gente volta. Um abraço.